Olá, pessoal. Sou o Renan Souza e sejam muito bem-vindos ao nosso sexto Papo Cripto, aqui do YouTube do Seu Dinheiro, onde você fica por dentro de tudo que é o mercado de criptomoedas. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nas redes sociais do Seu Dinheiro. O link para todas elas vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, quem acompanha o mercado de perto sabe que o mercado de moedas está pegando fogo. Nos últimos dias, o Bitcoin deu recorde atrás de recorde e o rally de final de ano está a todo vapor. Para ajudar a gente a entender os últimos dias, meu convidado de hoje é o Marcelo Miranda. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Renan? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Seu Dinheiro. Acompanho o site, vejo notícias por ele. Então, é muito legal estar aqui hoje. Maravilha. Agradece você por estar aqui, Marcelo. Bom, para quem não conhece, o Marcelo é economia com MBA em finanças pela University of Michigan, principais centros de estudo e desenvolvimento de blockchain e criptoativos do mundo. Com mais de 20 anos no mercado financeiro tradicional, ele foi holding FinChain lá em 2015. Marcelo, então me conta um pouco como você conheceu o mercado de criptomoedas e fundou a FinChain. Legal, Renan. Bem, obrigado pela apresentação generosa aí. Eu entrei nesse mercado, eu vim do mercado financeiro tradicional, né? Eu trabalhei em corretoras, bancos de investimento, depois, como você falou, fui fora, acabei trabalhando como trader no Deutsche Bank em Nova York durante vários anos, transferido para o escritório de São Paulo, e em 2013, na verdade, eu comecei a me interessar por criptomoedas. Eu estava trabalhando em mesa, né? E na mesa a gente sempre recebe algumas revistas, as últimas tecnologias de trade, etc. E me chamou a atenção uma matéria na época sobre os irmãos Winklevoss, né? Os gêmeos do Facebook, que estavam já naquela época, após eles terem recebido a indenização daquela história que o filme Rede Social conta, que eles acabaram ganhando uma indenização pela questão do Facebook e começaram a investir pesadamente em criptomoedas. Até tem um livro bem interessante, eu não sei qual é o título em português, mas em inglês, Bitcoin Billionaires, que conta essa história do começo do Bitcoin e principalmente a história deles, né, dos Winklevoss. E eu achei curioso que eles falavam naquela matéria que eles tinham como alvo e como meta acumular 10% dos bitcoins em circulação. Né? E aí aquilo ali, mas como que o cara vai né, com aquele nosso conceito tradicional de dinheiro, como o cara vai... Beleza, é um dinheiro digital. Né? Naquela época eu nem entendia muito a questão da criptografia, toda a tecnologia atrás do Bitcoin. Mas eu entendi, beleza, é um dinheiro digital. Como é que eles chegaram a esse número de 10%? Porque dinheiro, né, no nosso conceito tradicional de dinheiro fiat, né, a emissão de dinheiro ela nunca para. Né? Uhum. Então aquilo ali, bem, agora a gente tem um dinheiro que é tipo uma commodity, tipo um ouro, que ele vai ter uma escassez. E aquilo foi o gancho para eu, formação de economista, aquilo foi o gancho para eu começar a estudar mais. E aí, logo depois que eu recebi isso, eu falei, entrei no Google, na época não tinha quase nada de fonte de informação em português. Aí eu comecei a dar um Google e entrar em sites americanos, estrangeiros, e por acaso... na semana seguinte ia ter a primeira lá BitConf, que é uma das mais tradicionais aí, conferências de criptomoedas da América Latina, ia ter a lá BitConf, acho que foi a primeira edição, se eu não me engano, em Buenos Aires. Aí eu falei, por que eu não me meto lá, tento ver o negócio, né, ao vivo e a cores, ao invés de ficar só lendo. Eu fui, isso foi 2013, foi um evento assim que tinha muita gente, a comunidade de cripto era muito pequena, então os principais expoentes da comunidade, eles iam em todos os eventos, né? No mundo afora, eles estavam ali disseminando, ali fazendo aquela catequização né, um negócio totalmente novo. Então foi um evento que tinha figuras que hoje em dia é até difícil você ver, né, por aí. São caras que
que foram pioneiros e estão hoje super bem, alguns bilionários, alguns presos, mas foi um negócio... Tava o Charlie Shrem, né, que fundou a BitInstant nos Estados Unidos e teve todo... Ele está até naquele documentário que tem na Netflix sobre Banking on Bitcoin. Uma história muito interessante também. Mas, bem, aí, só para finalizar a resposta à sua pergunta, Renan, nessa época eu me interessei, comecei a operar Bitcoin, né, como pessoa física. Em 2014, o Deutsche Bank fechou a área que eu trabalhava e eu me vi ali, continuo minha carreira em banco, vou fazer isso que eu gostei de fazer, né? Comecei a ficar só operando e no final de 2014 eu comecei a montar a minha exchange, que é a Flow BTC, e a gente lançou no comecinho de 2015. Foi a quinta exchange a ser lançada no Brasil, ainda em operação até hoje. As que estão em operação, ela foi efetivamente a terceira do Brasil. Não, a quarta do Brasil. Tinham exchanges. Então, foi bem no comecinho mesmo. Foi assim, bem no comecinho. E aí, 2016, quando começou a história de blockchain technology, né, tentando separar ali um pouco de Bitcoin, foi quando eu fundei a FinChain, junto com outro sócio que começou comigo lá atrás. E aí a gente começou a dar muita consultoria para empresas, bancos, treinamentos, e aí a gente virou meio que um hub de blockchain com a FinChain. Daí surgiram alguns outros projetos a partir daí. Legal, Marcelo. Bom, uma história dessa, nada mais justo que a gente já entrar nos destaques da semana, então, né? Quem acompanhou o mercado viu que o Bitcoin renovou as máximas históricas 3 vezes nos últimos dias. Foi de 66 mil, 67 mil, 68 mil, recorde atrás de recorde. A perspectiva do Taproot também ajudou a impulsionar as cotações nos últimos dias, mas a gente vai falar do Taproot mais especificamente já já. Marcelo, o que mais você destaca que mexeu com o mercado de criptomoedas essa semana? O mercado está quente, né? E não é só o mercado de cripto. Você vê que as bolsas americanas, principalmente as ações de tecnologia, também estão em alta. Tá? A gente teve agora um IPO que vai ser a concorrente da Tesla, né? Foi um dos maiores IPOs. Se eu não me engano, foi o maior IPO da história, foram 100 bilhões de dólares. Então, se não foi o maior, foi um dos maiores. Tá? Então, assim, o mercado, se você olhar a tecnologia em geral, o negócio está muito quente. Já veio como reflexo da pandemia, toda a parte de transformação digital que ocorreu naturalmente. Né? Agora a gente vê um excesso de liquidez em todos os mercados, né? E óbvio que no caso específico de criptomoedas a gente ainda tem toda aquela tese de que, bem, a gente pode estar, aí a gente usa na comunidade cripto o termo FUD, né? FUD, né? Pode ter um FUD global, ou seja, a gente está questionando os modelos tradicionais econômicos em que os países cresceram nas últimas décadas e até séculos em alguns casos, após a gente ter, né, uma coisa inédita em termos de impressão de dinheiro, emissão de dinheiro novo e até em alguns países como Estados Unidos, e a gente tem esse exemplo aqui no Brasil também, uma distribuição de dinheiro novo, não entrando no mérito se isso foi politicamente certo ou errado, né, sem querer entrar muito nessa seara que é sempre polêmica, mas a gente está tendo uma redistribuição de renda né, que nunca houve na história e esse questionamento, né, o quão sustentável é o modelo capitalista atual, baseado em bancos centrais, baseado nesse monopólio de emissão de moedas. Então, assim, no contexto, na conjuntura econômica, a gente tem isso que é favorável a cripto, né? Liquidez e ações de tecnologia e tecnologia em geral, também a gente tem um cenário favorável. Tudo isso, né, favorece criptomoedas. A gente tem questões regulatórias que ainda pegam e ainda volta e meia vem à tona, como foi a questão da mineração na China recentemente, né?
Mas o mercado ele está muito robusto, né? Ele está muito... toda vez que a gente tem uma queda ali, né, uma realização de lucros, um sell-off, rapidamente a gente vê a volta. Uma coisa que a gente não tinha muito antes. Quem sobreviveu o Crypto Winter, que foi depois de 2017, né, ali 2018, janeiro ainda estava em alta, e logo depois de 2018, 2019, a gente viu aí anos, né, meses e anos de marasmo, quedas nas criptomoedas. Difícil a gente ver isso acontecer novamente, tá? Porque a gente está tendo essa institucionalização do Bitcoin. Então, agora os bancos estão envolvidos, né? Tem governos, a gente tem o exemplo do El Salvador, que bitcoinizou a economia. Então, assim, tem uma série de coisas que mudaram essa conjuntura global que são favoráveis. E aí a gente entra também em casos específicos, aí podemos chamar de micro, né? Como a questão tecnológica de inovações, Taproot, e tantas outras inovações que a gente está vendo nas outras criptomoedas. É uma conjunção aí de vários eventos fundamentalistas em algumas criptos, as principais criptos, né? O Ethereum chegando mais próximo cada dia do Ethereum 2.0, Solana, cada dia tem uma notícia nova. Como você mencionou, o próprio Bitcoin, o carro-chefe de todas as criptomoedas, também com Taproot e coisas do gênero, né? O mercado de criptomoedas nessa semana passada chegou no marco histórico de market cap, que é a capitalização do mercado, né? O preço das criptomoedas multiplicados pela quantidade, né, em circulação, tudo somado de todas as criptos, 3 trilhões de dólares. Né? Uma marca histórica. Nossa. Que, né, eu acho que é um número que já fala por si só. A gente não chegaria nisso se fosse só fumaça, né? Uhum. Você falou sobre a emissão de dinheiro dos bancos centrais, né? Alguns estudos mostram que cerca de 40% de todos os dólares em circulação hoje foram emitidos nesse último período, né? E o Bitcoin já está sendo usado como uma proteção contra a inflação, né? Os bancos centrais começaram a emitir dinheiro, como você falou, sem querer julgar qualquer mérito, mas isso impacta na inflação, sim, e o Bitcoin está sendo usado como uma proteção contra essa inflação, não é? Sim, exatamente, Renan. A gente já, no começo, quando eu comecei a ouvir essa tese, isso aí teve, assim, antes da pandemia até, já tinham alguns pesquisadores, inclusive pesquisadores de bancos até, emitindo relatórios que isso poderia virar realidade. Tá? Óbvio que ninguém dava um prazo, era aquele negócio meio... Bem, pode acontecer isso, não sei quando, né? Aquele tipo de previsão. Com a pandemia, isso acabou virando realidade mais rápido do que todo mundo previa. Então, a gente começou a ter esse tipo de emissão que, óbvio, que traz inflação, né, em todos os países. A inflação hoje no Brasil ela está acelerando, mas não é um privilégio do Brasil. A gente tem uma inflação global, inclusive nos Estados Unidos. A gente reclama aqui muito do preço da gasolina, né? O negócio está sempre nas notícias agora. O preço da gasolina no mundo inteiro está subindo, né? Uma commodity real, um ativo real, se valorizando contra as moedas fiat, que são impressas, emitidas a torto e direito. Né? Então, acho que a gente vê o Bitcoin e eu já vi bastante coisa, relatórios, etc., que os ultramilionários começaram esse movimento durante a pandemia de migração para Bitcoin como realmente essa defesa de inflação, né, e defesa do FUD global. E a gente tem esses exemplos públicos também, como é o caso até do Elon Musk, que óbvio que também é outra coisa polêmica, ele cada hora fala uma coisa, né? Mas a gente teve o exemplo da MicroStrategy com o Saylor, que é um cara mais tá meio que fincando o pé ali, falando que é isso mesmo, tem que estar comprado. São caras milionários, bilionários que viram esse movimento, né, de proteção de inflação. Uhum.
Ah, legal. Bom, a gente falou do Taproot aqui, né? Essa vai ser a primeira atualização em 4 anos do Bitcoin, né? É, pelo que falam os desenvolvedores do projeto, ele vai ajudar a melhorar toda a rede do Bitcoin, otimizar o uso no dia a dia, pode refletir em agilidade, taxas mais baratas, enfim. E a gente sempre fala, né, de atualização, fala com certeza de cotação. Você falou em 2017. Lá em 2017, quando aconteceu a última atualização mesmo, o Bitcoin chegou a disparar mais de 1.300% só naquele ano, né? Depois veio o inverno, mas naquele ano específico, o Bitcoin disparou 1.300%. E se o processo se repetir, né, como manda o figurino, nada é certo, mas a gente pode esperar que o Bitcoin também suba e vem subindo ao longo dos últimos dias. Então, Marcelo, me conta um pouco o que é o Taproot e o que a gente pode esperar para o preço do Bitcoin até o final do ano e o início do ano que vem, por exemplo. Uhum. Não, claro. Assim como na última atualização, a grande atualização do Bitcoin, que foi a história do SegWit, né? Né, vamos chamar aí dos técnicos, os desenvolvedores, né? Quem efetivamente controla, mantém, suporta o código global do Bitcoin, naquela ocasião, eles rearranjaram, né, meio que o bloco ali. O bloco nada mais é do que uma série de dados que entram ali, e eles rearranjaram aqueles dados, e na época a discussão era muito grande com relação a tamanho de bloco, né? Teve aquela história do Bitcoin Cash na época, que foi também bastante polêmica, meio que dividiu a comunidade, inclusive dividiu os mineradores, né? Alguns mineradores viram o Bitcoin Cash como a solução. Hoje a gente já sabe a resposta disso, né? Do que foi, na época, uma dúvida aí com relação a essa questão do tamanho do bloco. E a solução do Bitcoin Core, que é o nosso, quando a gente fala do Bitcoin, como a gente conhece, é o Bitcoin Core, né? E a solução, na época, foi o SegWit, como uma forma de rearranjar o header dos blocos, etc. Né? Sem entrar em detalhes técnicos, até porque eu não sou o cara mais técnico, né, nesse mercado. Mas essa nova atualização do Taproot é também uma nova forma de reorganizar as informações dentro do bloco, né? Com toda a questão de multi-assinatura, né? Que é o multisig. Então, você, os outros protocolos, principalmente os mais DeFi, começando com Ethereum, você tem possibilidades de construir lógicas de programação já com o multisig embutido no smart contract, né? No caso do Bitcoin, isso não era possível. Você precisava ter uma outra camada, geralmente um outro aplicativo que fazia esse multisig. Então, com o Taproot, isso aí vai ser possível com o Bitcoin nativo, chamamos assim. Também vai ter uma questão de performance, velocidade em transações. Também tem uma questão de anonimato, né, que é uma coisa também que foi muito polêmica há um tempo atrás, quando as grandes exchanges elas resolveram eliminar algumas moedas que eram consideradas mais anônimas. E agora a gente vai ter a possibilidade que no próprio Bitcoin a gente ter um nível maior de anonimato das transações, justamente derivado dessa questão das multi-assinaturas. Né? Mas, enfim, é uma série de mudanças, né? Sem você trocar todo o código do protocolo, né? Ainda é um pouco... Existe um debate, né, se o Bitcoin... Aquela história, né? Time que está ganhando... não se mexe. Não necessariamente você quer mudar, né? Então, assim, o Bitcoin, ele é muito visto como a reserva de valor, né? E ao contrário do Ethereum, que é mais ligado à, né, inovação, você, né, conseguir construir essas lógicas através dos contratos inteligentes, e os outros que vieram aí também na rasteira do Ethereum. Então, assim, existe esse debate, né? Será que é esse o caminho do Bitcoin? Ele ter essas inovações e ir mais para o lado de
Ethereum né, com algumas coisas, ou não, ou tá bom do jeito que tá. De qualquer forma, assim, aí dando um pouco mais a minha opinião, é bom a gente ver a comunidade de Bitcoin se mexendo e mostrando que está ativo, e mostrando que tem inovações a serem feitas, né, mesmo no Bitcoin. Essa é a minha opinião pessoal aí. Não, legal, Marcelo. A gente viu também que diversas outras criptomoedas sofreram atualizações esse ano, né? A Solana, o Ethereum, só que algumas delas, a Solana, por exemplo, teve que ficar fora do ar durante algum tempo. O Ethereum, os mineradores, alguns deles chegaram a ter que desligar as máquinas porque eles não conseguiam instalar a atualização. Qual a chance disso acontecer com o Bitcoin, do Bitcoin sair do ar ou dos mineradores terem que desligar algumas máquinas, de dar realmente o Bitcoin que só existe na internet sair da internet e a gente não ter mais acesso a ele? Qual a chance disso acontecer com o mercado hoje? Eu acho que é muito baixa, Renan. Essa atualização ela já vem sendo construída há bastante tempo, tá? Apesar de a gente estar chegando aí finalmente no dia D, aí, vamos chamar dessa atualização, da mesma forma que teve lá atrás nessa atualização do SegWit, nessa época que eu falei da questão dos blocos, etc., os mineradores eles vão sinalizando a aceitação dessa mudança. Tá? Então, você vai, vamos chamar assim, você vai populando a rede com pessoas que estão falando, né, os mineradores estão falando assim, eu já posso rodar isso aí, né, e eu topo rodar isso. E quando você tem essa maioria de mais de 90% da rede que está falando ok, isso dá uma segurança maior. No caso dessas outras redes que você mencionou, primeiro foram coisas mais talvez até mais de emergência, no caso da Solana principalmente, houve um problema de performance da rede, e aí entrou essa questão da atualização, assim como já teve no Ethereum, no caso do DAO, lá atrás, se não me engano foi 2015 ou 2016 o DAO, agora não me vem a memória, mas enfim, já tem alguns anos, e foi alguma coisa emergencial que rolou, né? Essas atualizações mais recentes do Ethereum, elas deram um susto, mas elas não, assim, não... Para quem, vamos supor, para eu e você que tem Ethereum e tal, não teve um impacto grande. Para quem estava rodando nós e conectando o Web3 e assinando os smart contracts na hora, tudo bem, esses caras tiveram um downtime ali, mas também não foi algo assim crítico. Entendi. Então, pelo que você me falou, a chance do Bitcoin sair do ar é muito baixa e ainda que ele saia do ar, a coisa não deve se estender muito e para as pessoas que vão usar a criptomoeda no dia a dia, não tem muita diferença, né? Não, eu acho que não. Eu não venderia porque houve qualquer tipo de, vamos supor, alguma ineficiência temporária dessa atualização, entendeu? Se cair, eu acho que é uma boa oportunidade de compra. Se acabar caindo, aí compre, entre em queda mesmo, né? Exatamente. Legal, Marcelo. E, bom, falando de criptomoedas, né, a gente não pode deixar de falar das stablecoins, que, segundo o CoinMarketCap, 2 das 10 maiores criptomoedas do mundo são stablecoins hoje, o Tether e o USD Coin. Para quem está aqui nos vendo e nos ouvindo, essas stablecoins são moedas com lastro, que pode ser dólar, ouro, e são usadas para negociar dentro das redes de outras criptomoedas, visando reduzir taxas e manter o poder de compra de uma maneira geral. Bom, todas essas moedas juntas, todas as stablecoins do mundo hoje, têm um valor de mercado de mais ou menos 142 bilhões de dólares e movimentaram cerca de 1 trilhão de dólares nos últimos 30 dias. E quem está de olho nesse montante inteiro é o governo dos Estados Unidos, que pretende lançar uma série de medidas para tentar regulamentar as criptomoedas, em especial as stablecoins. Então, Marcelo, você que esteve lá nos Estados Unidos, né? Como é que você enxerga essa regulamentação de cripto lá no ZEUA? Lá, os Estados Unidos, né, historicamente, eles arrocham mais no lado regulatório.
Isso aí em tudo, né? Não só criptomoedas, mas criptomoedas também, principalmente. A gente tem, desde, né, do começo das criptomoedas, o Fed, outros órgãos reguladores, sempre emitindo opiniões, né, que sejam de caráter, né, talvez meramente de aconselhar, ó, isso aí é um risco, né, estamos de olho, e esse tipo de coisa que, no final, tem algum efeito sobre o mercado, principalmente lá. A gente sabe que a inovação tecnológica nos Estados Unidos ela é altíssima, né, por tudo. Grandes universidades, como a Universidade de Stanford, MIT, e etc. Então, saem cabeças brilhantes, e essas cabeças brilhantes elas vão para a tecnologia, né, invariavelmente. E isso a gente vê já na internet, desde a época da bolha do .com e outras fases aí da internet, e-commerce, etc., redes sociais aí mais recentemente. Com cripto não é diferente, né? A diferença com cripto é que o mercado ele é global, né? Então, às vezes, você tem alguma coisa com alto potencial, uma startup com uma ideia nova que pode transformar alguma coisa ou melhorar muito algum mercado, e o risco de uma regulação super mão pesada nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, é que o pessoal fale, ó, tá bom, não pode aqui, então vou fazer em outro lugar. A gente sabe, por exemplo, que a Suíça, que é um mercado historicamente, né, um país que historicamente abraça o capital, né, isso aí de, né, séculos aí, eles não se opuseram em abraçar também criptomoedas. Então, a gente tem na Suíça o Crypto Valley, que acabou virando um hub de diversas startups, inclusive americanas, que foram para lá para inovar e conseguir tocar os seus projetos, se financiar e etc. Então, não só esse exemplo, né, eu acho que diversos outros países acabam recebendo investimentos e tecnologia, know-how, por você ter essas restrições nos Estados Unidos ou em até outros países como o Brasil. O Brasil, a gente sabe, por exemplo, que o pessoal de mineração, historicamente, saía do Brasil e ia para o Paraguai, onde a mesma energia que saía ali da mesma fonte era vendida muito mais barato no Paraguai e tinha muito menos problemas de regulação do que no Brasil, né? Só cruzando a fronteira ali. Hoje a gente vê brasileiros investindo pesadamente em mineração nos Estados Unidos, que virou um hub agora. A maior parte da mineração de Bitcoin no mundo agora é nos Estados Unidos. Então, falando agora, voltando um pouco para a questão das stablecoins que você falou, Renan, eu acho que é esse mesmo fator. A gente vai ver, talvez, projetos, a USDC, por exemplo, que é o que você falou, o USD Coin, que o ticker, né, USDC, é um projeto que nasceu nos Estados Unidos com a Circle e com a Coinbase, duas das maiores startups de criptomoedas dos Estados Unidos. Pode ser que esse projeto não seja mais um projeto americano daqui a um ano, por exemplo, né? Mas vai continuar, ele vai sobreviver. O Tether já teve diversos ataques da justiça americana por N motivos, alguns eu acho que até justificáveis. Por exemplo, o lastro do Tether é muito questionável, né? Onde é que estão esses bilhões de dólares? Acho que são 65 bilhões de dólares que ninguém sabe ao certo onde que estão estacionados, né, para a gente ter essa emissão de Tether. Então, já tiveram vários questionamentos e, inclusive, processos da justiça americana ao Tether e a Bitfinex também, que compôs aí esse grupo que lançou o Tether, e estamos aí com o Tether até hoje, né, cada vez maior.
Então, acho que isso aí continua. A proposta agora é regular as stablecoins com a mesma regulação dos bancos americanos, que é extremamente pesada. Nossa. E cara, né? Eu acho que vão ter projetos que vão falar, tudo bem, eu topo, eu quero fazer, eu vou ser regulado nos Estados Unidos, e vão ter projetos que falar, tchau, vou para outro lugar. As stablecoins elas são bastante utilizadas para comprar criptomoedas em rede, né? Com essa regulamentação, como você falou, algumas podem aceitar, outras podem sair, mas a rede internacional ela pode ser afetada por essa movimentação também, não é? Ela pode ser afetada. Tem um cara, sabe aquele filme chamado The Big Short, eu esqueci o nome em português, que é sobre a crise imobiliária dos Estados Unidos e os traders que ficaram vendidos, esses títulos imobiliários na crise do subprime. Eu acho que é a grande aposta em português, se eu não me engano, tá? O título em inglês é The Big Short, que conta a história do Michael Burry, que foi um grande trader que fez uma aposta gigante contra o mercado imobiliário americano na época e os bancos até. E acabou, depois de muito tempo, né, no final do filme, não vou dar um spoiler aqui, mas ele acabou... todo mundo sabe que a bolha lá estourou e ele teve um sucesso tremendo nessa aposta dele. Esse cara, recentemente, ele começou a criticar, ele já tinha feito críticas ao Bitcoin e recentemente ele começou a bater mais pesado. E toda a tese dele é que existe uma alavancagem muito grande e muita facilidade de alavancar. Alavancar é quando você pega dinheiro emprestado para especular. Né? Então, no caso aqui, comprar criptomoedas com dinheiro emprestado. Óbvio que isso é um negócio bastante arriscado, mas o mercado permite isso, não tem nada contra a lei. Né? No Brasil até tem, mas fora do Brasil não tem. E ele fala, não, o mercado está muito alavancado e a gente sabe que o Tether, principalmente, outras stablecoins, são muito utilizadas para esse tipo de alavancagem. Então, eu troco os meus dólares por Tether e eu alavanco a minha posição 10, 20, 100 vezes para ficar comprado em criptomoedas. E aí, numa fase aí de baixa, vamos supor, a gente está num ciclo de alta, mas se esse mercado acabar virando e a gente entrar numa maré baixa, aí, essas posições alavancadas elas podem ser rapidamente detonadas e a gente vai ver um efeito bastante negativo no mercado, se a gente tiver essa fase aí de bear market, né? Mas eu acho que uma das coisas que ele não, talvez por ser um trader de mercado tradicional, ele não entende que o Tether, como não regulado, você tem praticamente uma alavancagem infinita, tá? Se você não tiver esse bear market. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente, se tiver uma fase, se a gente entrar num declínio aí, a gente pode começar a ver até essa regulação nas criptomoedas, nas stablecoins, ficar mais acirrada e acabar tendo um efeito de dominó grave. Né? Mas, por enquanto, pelo menos eu não estou vendo nenhum sinal que isso está prestes a acontecer. Marcelo, você comparou esse momento com a crise do subprime. Mas se você não vê nenhum sinal de alguma coisa que possa desencadear essa bolha, né? Fazer essa bolha estourar. A bolha em criptomoeda é sempre arriscado dizer, mas vamos usar esse exemplo para ficar mais fácil de entender. O que pode desencadear essa crise das criptomoedas que você falou de alavancagem em stablecoin? Além desse bear market, o que mais pode acabar com a festa e se ele pode acontecer ainda neste ano? Acho que são duas coisas bem macro, tá? A primeira é a gente entrar efetivamente num bear market nos mercados globais em geral. E a gente está começando a ver os bancos centrais no mundo numa tendência de aumentar juros. Aqui no Brasil a gente já está vendo isso até de forma mais agressiva.
mas nos Estados Unidos já tem esse, né, já tem esse ar aí de que isso vai, de que existe essa possibilidade, as curvas de juros já apontam para um aperto lá também. Isso aí pode eventualmente frear esse efeito de liquidez que o mercado tem hoje. Tá? Isso aconteceu, óbvio que cripto, como um mercado mais volátil, pode sofrer mais, inclusive, que os mercados de ações. Então, eu acho que esse é um fator, tá? E o outro fator é, como a gente estava falando aqui, a questão da regulamentação. E se a gente tiver algo um pouco mais radical, um pouco mais dramático, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que o mercado pode sofrer bastante. Mas eu não acho que, principalmente nesse lado da regulamentação, que isso é um risco para esse ano, tá? E no lado de juros a gente pode ver, eu acho que talvez até de forma gradual, isso acontecendo e virando um fator de risco para o mercado de cripto ao longo desse ano, inclusive. Mas não que eu acho que a gente vai ter um sell-off completo por isso. Não, legal, Marcelo. Bom, saindo um pouco do Bitcoin, stablecoins, vamos para as altcoins, né? As moedas alternativas ao Bitcoin. Diversos projetos também despontaram esse ano, né? A Solana, por exemplo, que a gente falou agora mais cedo, avançou mais de 15.000% em 2021. É uma coisa maluca. Outros projetos como o Binance Coin avançaram 1.000%, 1.500%, e a Polkadot pouco mais de 400% em 2021. São números exorbitantes. Marcelo, o que você acha que motivou essa explosão das criptomoedas além do Bitcoin? A tendência sempre é essa. Quando a gente começa a ter um movimento de alta no Bitcoin ou nas moedas que são os carros-chefes, né? Bitcoin, Ethereum, e aí historicamente, né? Litecoin, algumas altcoins aí que tem um market cap maior, a capitalização maior, a tendência logo depois é a gente ver essa aceleração dos preços das novas criptomoedas, né? Então a gente viu em 2019, 2020, principalmente o segmento de DeFi, né, que é o Decentralized Finance, que traz inovações não só do lado da tecnologia, mas inovações financeiras para criptomoedas, no sentido de você ter a possibilidade de você ter DEXs, né, que são as Decentralized Exchange, né, que você consegue negociar e fazer tudo on-chain, quer dizer, as transações no blockchain. A gente tem possibilidade do lending, né, o staking, que você consegue pegar financiamentos através de smart contracts e também de você financiar através desses mesmos smart contracts. Então, você cria um mercado de lending dentro do mundo ali de DeFi, de criptomoedas. Agora, mais recentemente, a gente teve aí o boom, está tendo ainda, né, o boom dos NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, que são tokens, como o nome diz, não fungíveis, né, ou tokens únicos, que têm uma identidade única. E aí você, né, começa a olhar para que moedas que estão participando mais, que estão trazendo mais inovações para esses movimentos. E aí você entra nessas moedas, como você mesmo falou, Solana, Polkadot, que todas são consideradas aí no mundo de cripto, o termo que a gente usa são os Ethereum Killers, né, os matadores ou potenciais matadores do Ethereum, que concorrem com o Ethereum. Óbvio, o Ethereum ainda nesse mundo aí de smart contracts, disparada a moeda, a maior moeda, mas a gente está vendo o crescimento aí dessas alternativas para smart contracts, DeFi, NFT, etc. Uhum. Então, bom, Marcelo, agora você vai receber a pergunta que todos os nossos convidados recebem e não há como escapar dela. Eu estou aqui olhando para baixo porque eu estou sempre com meu caderninho vermelho anotando tudo para não perder absolutamente nada. E a pergunta
do próximo milhão, né, que a gente vai deixar aqui para quem nos vê e quem nos ouve, quais são os projetos que você está de olho para o final do ano, para o próximo ano, para os próximos anos, e vale destacar sempre, pessoal, essa aqui não é uma indicação de investimento, é só para a gente acompanhar e conhecer um pouco mais do mercado. Então, Marcelo, quais são as suas apostas no mundo das criptomoedas, DeFi, NFTs, enfim? Não, legal, Renan. Eu ainda sou um grande entusiasta e estudioso de Ethereum, tá? Sempre foi uma moeda, acho que nos últimos 4 anos eu venho, né, tentando entender mais e mais do Ethereum, e cada vez que eu entendo mais, eu me torno mais fã. Quando você fala com um cara que é um Bitcoin maximalista, né, que a gente chama, que é o cara que acha que as outras moedas são shitcoins, inclusive o Ethereum, né? Sempre existe esse debate, né? Se o Ethereum se enquadra como um shitcoin, por ele né, tem algumas características ali. Você tem uma fundação Ethereum que é bastante ativa, você tem a presença do idealizador, fundador do Ethereum, que é o Vitalik, que é um cara que participa, né, do Crypto Twitter, está dando sempre as suas opiniões. Uhum. Você tem outros membros aí da comunidade e do time que fundou o Ethereum, que são grandes empreendedores, como, né, a Consensus, que é uma das maiores empresas de blockchain do mundo, nasceu desse grupo fundador. A própria Polkadot foi de um dos outros fundadores aí idealizadores do Ethereum. Então, é diferente do Bitcoin, né? Porque não só pela questão tecnológica da natureza do token, dos smart contracts e etc., mas por você ter um grupo, né, vamos supor, de chamar aí da aristocracia do Ethereum, que é ativo, né, e tem influência sobre a comunidade, e você não tem aquela emissão limitada, como a gente tem no Bitcoin dos 21 milhões. Né? Então, o Ethereum ele tem uma emissão constante. Né? Mas eu gosto muito da ideia do Ethereum e da comunidade ter se coordenado para essa mudança, né, gigante que vai acontecer na prova de consenso, no mecanismo de consenso do Ethereum, do Proof of Work, a prova de trabalho, para o Proof of Stake, a prova de participação. Né? Uma rede que negocia aí bilhões por dia, que tem negócios, né, de verdade aí conectados e utilizando para o seu dia a dia, conseguir se organizar para fazer uma transição desse tipo, que, né, promete trazer melhorias para a rede e eliminar algumas ineficiências. A gente sabe que uma crítica no mundo de hoje, no mundo ISD de hoje em dia, existe uma preocupação grande com o meio ambiente, né, o gasto de energia que o Proof of Work causa. Então, não só por isso, mas, né, por toda a forma de consenso que a gente vai ver mudar com o Ethereum 2.0, eu me torno cada vez mais fã. Então, assim, o meu sempre foi o meu maior... Se eu puder falar que eu sou um hodler, eu sou um hodler de Ethereum, mas eu gosto e tenho algumas outras criptomoedas, principalmente em DeFi, tá? Desde que o DeFi começou, eu sempre gostei do MakerDAO, acho um projeto fantástico, super inovador para a época. Eu gosto de Solana, estou acompanhando tudo que está acontecendo em Solana, acho incrível o ritmo que eles estão cada dia trazendo, né, inovações. Agora, recentemente, a última, eles criaram uma startup ligada ao ecossistema Solana, criou um EVM, um Ethereum Virtual Machine, que faz conversar Solana com Ethereum. Eu achei, né, fantástico esse tipo de interoperabilidade. Outros projetos que estão em DeFi, que estão no mundo de smart contracts e descentralização,
eu também gosto de Polkadot, Cardano, os de staking, lending, alguns como Compound eu gosto bastante. Então, assim, tudo que é DeFi eu olho com bastante carinho e Ethereum ainda é o meu carro-chefe. Legal, muito bom. Marcelo Miranda, fundador da FinChain e um entusiasta e na expectativa do Ethereum 2.0. Eu queria agradecer a você, o papo de hoje foi excelente. Agradecer ao pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, para não deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os papos cripto e não deixar de acessar o seudinheiro.com, que lá a gente tem todos os conteúdos do que a gente conversou aqui hoje. Mais uma vez agradecer a você. Marcelo, quer deixar mais uma mensagem para o pessoal? Se eu puder fazer um jabá bem rapidinho, Renan. Pode fazer. A gente está lançando, lançou semana passada o aplicativo Coins, né? Quem quiser dar uma olhada, Coins, de moedas em inglês, .com.br, e lá a gente tem 20 criptomoedas e diversas funcionalidades de conta digital, de banco, pagamento de boleto, vouchers. Então, quem quiser conferir, o app está bem legal, a gente está recebendo um feedback incrível. Maravilha. E é claro que depois do sucesso você vai voltar aqui e contar pra gente o que deu o coins.com, não vai não? Com certeza. Vamos fazer uma outra dessa e a gente vai ter muita novidade vindo por aí, Renan. Maravilha. Marcelo, muito obrigado e a gente fica por aqui, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Abraço, pessoal. Abraço, Renan. Tchau, tchau.